Olá, família salesiana, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Boa Noite Podcast, segunda temporada. Que alegria estarmos juntos mais uma vez e compartilhando reflexões, vivência e fé nesse espaço tão especial que é o Boa Noite. Eu sou Giordano, como vocês já conhecem, para esse bate-papo especial, eu recebo aqui com muita alegria o nosso convidado de hoje, o salesiano Matheus. Matheus, seja muito bem-vindo ao nosso Boa Noite Podcast. Obrigado, Giordano, obrigado. É uma honra para mim poder estar aqui neste momento. Perfeito. Esse é o Boa Noite Podcast que nós estamos fazendo já há algumas semanas. Ele já está na sua segunda temporada, Matheus. Então, a primeira a gente fez apenas um Boa Noite de 3 minutos, mais ou menos, como é tradicional nosso, né, da família salesiana, Dom Bosco, Mãe Margarida. E depois decidimos na segunda temporada fazer um bate-papo. A partir de muitos que vieram pra gente, fica com gostinho de pouco, quero mais, eu queria passar mais tempo assistindo. Então a gente tá fazendo, dura 40 minutos, uma hora. A gente vai conversando, falando um pouco e partilhando mais sobre a vida. Tá bom? Tá bom. E hoje nós queremos inicialmente, não só eu, mas também quem está nos acompanhando. Quem nos acompanha muito são jovens e também muitos colaboradores de nossa inspetoria. Então, eu queria que você se apresentasse. Quem é o Matheus Mendonça, de onde veio. Tá. Fique à vontade, aquela câmera é sua ali. Ó. Beleza. Eu me chamo Matheus Felipe Souza Mendonça. Eu sou natural da cidade de Pará de Minas, Minas Gerais. Diga-se de passagem, a melhor cidade de Minas Gerais. Tenho 25 anos, né? Não posso discordar, até porque nem daqui sou de Minas, então. E apesar que eu gostei muito, passei pouco tempo lá, mas gostei muito. É uma cidade eu gosto maravilhosa. Tenho 25 anos, eu sou o segundo filho de 3, né? 3 filhos. Meu pai chama Marcelo, minha mãe Maria, minha irmã mais velha Marina e meu irmão Marcos. Então aí é um pouquinho de onde eu vim, né? Um pouquinho de um M aí também, né? Muitos M's, né? Por que essa escolha desses M's, assim? Foi uma coincidência? Assim, pai e mãe, eu acredito que sim, né? Eu acho que eles escolheram assim, vou casar com você porque você tem M na frente. O pai e a mãe eu acho que foi coincidência, né? Mas depois quiseram dar continuidade nos filhos, né? Uhum. E é interessante que Marcelo, Maria e Marina, com M-A-R. Aí veio a discussão de como eu chamaria, né? Pra continuar o M-A-F. Mas aí quebrou e colocou o Matheus com T. Mas depois voltou pro R, que é o meu irmão Marcos, né? Mas é de família, né? Teve algum motivo a escolha do nome Matheus? Alguma inspiração? Não. A minha mãe e meu pai falam que queria dar continuidade no MA, né? Mas não teve, esse foi o critério, né? Mas não teve escolha pelo nome Matheus, né? Assim, algum objetivo ou alguma coisa muito própria, né? Ah, legal. Eu estava vendo aqui, quando vamos colocar o nosso nome enquanto salesiano, né? E aqueles salesianos que vão se tornar padres, né? Que desejam, estão no caminho, colocam um S na frente, né? Então, antes de falar sobre S na frente, eu queria que você falasse um pouco quem era o Matheus antes desse S, né? Falando da sua infância, então, e também, ou não, né? E também sua vocação, ali perto, Pará de Minas, como é que foi o Matheus nessa época? Eu cresci numa família muito católica, né? Meus pais frequentam muito a igreja, né? E eles se conheceram no movimento de Cursilho. E também na minha paróquia de origem, que é a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Assim, eu não posso falar do Matheus sem falar dos meus pais, né? De onde eles vieram, de onde eles se conheceram. E aí, eu nasci lá mesmo em Pará de Minas e tudo que sou, aprendi com eles, né? Então, a vida de igreja foi eles que me ensinaram, a vida familiar, estar junto. Então, assim, sempre fui uma criança muito feliz no meio familiar. Nós gostamos muito de viajar enquanto família, né? Então, sempre viajamos muito. Os meus estudos, meus pais sempre incentivavam muito. E, assim, eu fui crescendo, né? Ali mesmo, no mesmo bairro, cidade pequena. Então, todo mundo conhecia todo mundo. Estudava na escola do bairro. Então, assim, meus amigos sempre ali próximo. Então, dava para ir na rua brincar um pouco, porque as famílias se conheciam, né? Então eu cresci nesse ambiente muito familiar. E depois, aos 9, 10 anos, né?
foi quando eu comecei vamos dizer assim, dar os primeiros passos na vida de igreja sozinho, né? Eu entrei para um coral chamado Coral Lisboa, que é da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. E foi a partir do Coral Lisboa que eu conheci os salesianos, né? Porque a Ana Paula, que é a regente do coral, me convidou uma vez para ir participar de uma colônia de férias lá no patronato e eu fui participar como um adolescente voluntário, né? E assim eu conheci o carisma e fui me apaixonando, né? Mas é um pouquinho disso, né? Sempre gostei muito de sair com amigos, de estar junto dos amigos. Então esse é o Mateus antes do S. Boa, fazia até viu, Alba, fazer um quadro aqui, antes do, chamar um padre, o que, antes do Samuel, o padre Samuel teve aqui, né, o que o padre Samuel antes do P? E a Adriana tá lembrando aqui, o Matheus citou de novo o Lisboa, tá vendo? Semana passada a gente falou, porque quem esteve aqui semana passada foi o Padre Adam, né? E a caminhada dele traz muito para Lisboa, né? Então ele é de Prados, ia para toda semana, ele a vocação muito forte isso, né? E Pará de Minas também, acredito que é muito marcado para Lisboa, né? O Padre Lisboa é quase já um cidadão paraminense, né? Ele não ganhou o título. Não sei se ele ganhou, mas de coração todo mundo trata ele como paraminense, né? Essa câmera aqui, por favor. Então, um apelo para de Minas, uma ação, né, que eu acho importante, né? Padre Lisboa. Tem um coral com o nome dele, né? Todo mundo conhece Padre Lisboa. Sim, quando ele fez 50 anos de padre lá em Pará de Minas, teve uma exposição na Casa de Cultura sobre ele, com as obras de artes, né? Que ele é um artista, né? Com as partituras de música e coral, cantando músicas dele. Foi muito bonito, a cidade se mobilizou para falar do Lisboa. E até hoje, uma das grandes perguntas que a gente escuta em Pará de Minas é: e o Padre Lisboa? Como que o Padre Lisboa está? Então, assim, ele é uma pessoa que marcou muito a cidade de Pará de Minas. E posso dizer também que marcou muito a minha pessoa, né? Como salesiano e tenho certeza que de tantos outros salesianos que ele já trabalhou na formação, né? Verdade. Então, por isso, eu acho que ele é bem lembrado por todos, né? Comigo também. Curiosamente, mesmo fazendo noviciado no Nordeste, ele foi o contramestre, né? Ele dizia que era contramestre a favor dos noviços. Tem ele com as piadinhas, né? Ele tem uma piada muito boa, né? Então era contramestre a favor dos noviços, né? É verdade. E qualquer um que chega aqui, eu tô perto, ele fala assim, ó, o Jordano foi meu contra-noviço. Verdade. 2008, lá em Pessoa maravilhosa. Em Jaboatão. E além de assim, músico, né, de primeira, desconheço alguém assim, pelo menos pessoalmente, né, tão bom nisso, né, na música como Lisboa, né, o Padre Lisboa, também na artista plástico, os idiomas, né, pra gente ele corrige até hoje, né, precisa fazer umas correções, ele ajuda, né, e outros idiomas. É uma pessoa, assim, um salesiano realmente que se dedicou muito à vida, né, no estudo. E está presente. E a vida na pastoral também, porque quem conviveu com Lisboa durante a pastoral sabia o tanto que ele amava e que ele ama estar junto, né? Eu lembro que quando eu ia pro patronato como vocacionado, e depois também quando morei com ele no pré-noviciado, todos os dias ele ia acolher as crianças do Centro Juvenil. Então isso é algo que me marcou muito e hoje, como salesiano, eu procuro fazer isso, né? Porque é exemplo dele todos os dias. A função dele no Centro Juvenil era descer e acolher as crianças, tanto de manhã quanto à tarde. Ficava ali perto do bebedouro, que ele sabia que as crianças iam parar ali, e ali ele brincava com as crianças, né? Então, que legal. É uma assistência muito forte que ele deu, uma presença, né? Uma presença muito forte na vida de Pará de Minas, né? Interessante. Que bom saber. Ô Matheus, como surgiu o chamado vocacional? Teve algum momento marcante, algo específico, algum acompanhante espiritual? Como é que surgiu esse chamado assim específico para essa vocação salesiana? Ou ela primeiro surgiu a vocação, ou um chamado sentido presbiteral, depois salesiano, foi primeiro salesiano, os dois juntos? Como foi isso? Como eu disse, eu conheci os salesianos por meio do Coral Lisboa, né? Sim. E o Coral Lisboa, ele me proporcionou aí várias vezes no patronato. Sim. O patronato, para muitas pessoas, era, na minha época, então, principalmente, era conhecido como a escola daqueles que faziam bagunça em outras escolas, eu né? escutei isso mesmo lá. Então, assim, era um lugar que os jovens não queriam frequentar, né? Porque, tá fazendo bagunça, eu vou te mandar pro patronato.
Então, quando a Ana Paula me chamou para participar da primeira colônia de férias lá, eu fiquei meio receoso de ir, né? Mas a partir do momento que eu fui, eu me encantei por aquilo, pela acolhida que tivemos ali dentro, pela forma com que se tratava os jovens, que nós éramos tratados, né? Por mais que eu ia como voluntário, não como aluno, mas era algo diferente. Mas tudo começou mesmo em 2014, quando em janeiro de 2014, na minha paróquia de origem, a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, houve a renovação de votos de alguns salesianos. E aí, um dos salesianos, né, hoje o padre Denis, virou para mim e falou assim: ô Mateus, vai ter um encontro lá em Barbacena em novembro e eu gostaria muito que você fosse. E assim, a gente meio que, para não desconversar, tá bom e tal, mas assim, eu achei que ia não dar em nada, né? Foi um convite em janeiro para um encontro em novembro. E aí, nesse ano de 2014 também, começou em Pará de Minas o pré-noviciado. Então eu fui tendo contato com os pré-noviços e eu fui percebendo a forma diferente de viver, né? Porque eles eram diferentes. Nunca tive vontade de ser padre. Nunca foi um sonho meu. Quando tem crianças que sempre quis ser padre, eu nunca quis ser padre, né? Você nunca celebrou, não, com Não. Uma bolacha, um biscoito Maria, no leite, não? Não, isso pelo contrário, eu tinha raiva disso, né? Porque o povo falava que eu ia ser padre, eu falava que eu não queria ser padre, né? E aí eu comecei a conhecer os pré-noviços e também os salesianos, fui ficando mais próximo. E aí que eu conheci de fato o Padre Lisboa, porque eu frequentava o Coral Lisboa, mas o Lisboa morava em Jaboatão. Então, assim, eu não conhecia o Lisboa. Então eu conheci quando ele voltou em Pará de Minas para morar lá, né, no ano de 2014. Depois de alguns anos fora, ele retornou. E aí, nesse ano eu fui vivendo na casa mais vezes. E os pré-noviços me chamavam para ir na missa lá, me chamavam para fazer algumas coisas. Agora é hora do nosso filme comunitário, vem assistir filme, vem rezar terço. E aí eu conheci também o Padre Sidney, que para mim é uma pessoa que marca muito a minha caminhada vocacional, né? E quando foi em julho, ou agosto, por aí, o Denis, que até então era assistente na presença de Barbacena, me mandou no Facebook o convite para ir participar do Camp Bosco, em Barbacena. Aí eu falei, Denis, mas como que eu vou no convite? Como que eu vou para Barbacena, né? Ele falou assim, não, eu já conversei com o Padre Sidney, conversa também que ele vai trazer os pré-noviços e vai te trazer junto. E aí, ao fazer o Acamp Bosco em novembro, eu lembro certinho que no dia 30 de novembro de 2014, eu conversei com o Padre Sidney lá na casa de Barbacena, falando assim, olha, eu quero fazer uma experiência em ser uma pessoa assim como vocês. De início eu não queria ser padre ainda. Então talvez o que me chamou muita atenção foi a vocação do salesiano irmão. Porque eu não queria ser padre, eu não tinha uma boa relação com padres, né? Então eu queria ser como eles, eu queria ser salesiano. Bastava ser salesiano. Bastava ser salesiano. E foi assim que começou, né? E nesse Acamp Bosco, o tema foi A Vida Tem a Cor que a Gente Pinta. E aí, que é uma música do Padre Denis, né? Sim. E aí eu comecei a me encantar mais ainda pelo carisma. E desde então eu fui seguindo o chamado de Deus, né? Ainda mesmo sem saber o que era, mas eu fui deixando me conduzir, me encantando cada vez mais pelo carisma salesiano. E como é que foi esse processo de formação a partir daí? Já entrou no ano seguinte, ou não estava na idade? Teve mais tempo? Eu não entrei no ano seguinte, porque eu tinha 14 anos, né? Sim. Na verdade, tinha 15 anos quando eu fiz o Acamp Bosco. Isso 2014. 2014. Então eu tinha que completar o ensino médio. Verdade. Então eu comecei o acompanhamento. Eu entrei logo para fazer ensino médio dentro. Não E tinha. naquela época existia ainda. Não tinha, né? Mas engraçado que no ano que eu entrei, teve a possibilidade de 2 fazer o ensino médio dentro. E fizeram? Fizeram em Pará de Minas. Eu não sabia. Mas foi uma exceção, os 2, né, fizeram. Mas Deus sabe a hora de cada um. Sim, claro. Sim, claro. E aí eu fiz o acompanhamento vocacional durante esses anos, né? Final de 2014, 2015, 16, 17. Sempre ali na presença de Pará de Minas, o Padre Sérgio me acompanhando muito de perto. E também os pré-noviços, né? Uma comunidade formativa, a gente sempre é muito animada, né? Os jovens sempre muito presentes. Então, eu sempre fui muito bem-vindo na comunidade.
E, inclusive ia em passeio com eles, que o Padre Sérgio chamava, ou até mesmo os pré-noviços. Então eu fui fazendo esse acompanhamento vocacional. E, então aí no ano de 2017 eu comecei oficialmente um acompanhamento na inspetoria, né? Eu pedi que no ano de 2014, 15, 16 eu fosse acompanhado pela presença de Pará de Minas e que eles fizeram isso muito bem, porque eu sabia que eu poderia entrar só depois do ensino médio. Então, assim, foi uma opção minha fazer o acompanhamento ali local, né? E foi um ano muito bom, 2017, onde que eu fui várias vezes à cidade de Barbacena para fazer a convivência vocacional, né? Lá eu conheci outros vocacionados de Minas Gerais, também tive contato com noviços. Então foi uma experiência muito boa esse ano de acompanhamento vocacional, né? E aí no ano de 2018, em janeiro de 2018, eu participei do estágio vocacional, que são 10 dias que nós vivemos de forma muito intensa tudo aquilo que é proposto para a gente viver durante a rotina de uma vida de formação, né? Então, ou seja, pega tudo aquilo e coloca dentro de 10 dias. Mas foram 10 dias muito bons, né? E aí eu fiz o pedido para ingressar no aspirantado salesiano, que é em Pará de Minas, né? Na minha cidade de origem. E lá eu fiz o aspirantado, 3 meses de aspirantado. E depois o resto do ano eu fui pré-noviço, né? E aí no final do ano fiz o pedido, fui para o noviciado em Barbacena no ano de 2019. Que eu posso dizer que foi o melhor ano da minha vida, foi meu ano de noviciado, né? Foi muito bom, muito bom. Nós éramos 17 noviços. Nossa, 17. 17 noviços. O padre Adalberto era o mestre, o padre Romeu era o ecônomo, o padre Pinheiro era o conta-mestre, o Giovanni assistente, o padre Hilário... Ele era a favor dos noviços? Era. Padre Pinheiro muito discreto sempre, né? Mas era uma pessoa muito fraterna e era muito bom conviver com ele, né? As aulas dele e tudo mais. O padre Hilário era confessor, o padre Nilson, da Inspetoria de Manaus, era conselheiro e, assim, um exemplo de missionário. Nos trouxe um exemplo de vida salesiana muito bonito, né? Então posso dizer que o noviciado foi o melhor ano da minha vida, foi o noviciado. E aí no dia 31 de janeiro de 2020 apareceu o S aí no meu nome, né? Antes do meu nome, onde eu me tornei salesiano. E sou salesiano até hoje, muito feliz com isso, né? Aproveitando esse muito feliz com isso, houve algum momento ou alguns momentos que você sentiu a certeza da vocação? Ou se existe, ou teve algum específico que você poderia compartilhar com a gente? Olha, eu acho que a certeza da vocação vem todos os dias, né? Dia após dia. Mas durante a vida salesiana, o que mais me chama a atenção são os exemplos de salesianos mais experientes, né? Isso me faz ter certeza que eu sou salesiano e que eu sou feliz por ser salesiano, né? Então, assim, o convívio com esses salesianos me deu muita bagagem para dizer assim, olha, eu sou feliz como salesiano, eu gosto de ser salesiano, né? E a gente poderia ficar conversando horas e horas para contar todas as experiências, né? Mas é nesses momentos que eu me sinto muito realizado. E claro, né, no momento pastoral, nos momentos de oração, e o estar junto dos jovens, né? E isso me faz sentir realizado como salesiano. Dedicar de fato a vida a Jesus Cristo por meio da juventude, né? Às vezes a gente cai num erro de dizer que a gente dedica a vida aos jovens. Eu acho que isso é meio errado, né? Nós dedicamos a vida a Jesus Cristo. E os jovens é o caminho dessa dedicação à vida, né? Perfeito. Só para quem está acompanhando a gente também entender um pouco do processo da caminhada, né? Então a gente falou um pouco aí, você falou sua caminhada, o Padre Adam também semana passada falou um pouco sobre a caminhada dele, mas hoje, perto da sua profissão dos votos perpétuos, a gente está também focando um pouquinho no voto mesmo e também na vida religiosa consagrada, né? O Padre Adam, a gente falou semana passada muito sobre as etapas de formação. Acredito que qualquer jovem que está nos acompanhando já está entendendo também o processo. Mas vamos falar, 2020 você fez os votos, né, como salesiano de Dom Bosco. E esses votos exigem uma renovação, né, porque ele é feito, faço por um ano, né, tal. E estamos próximo, agora em julho, você fazer a profissão desses mesmos votos, agora perpetuamente, né? Então, para entenderem quem está nos acompanhando, qual seria essa diferença
é um tipo de salesiano e depois se torna outro tipo de salesiano? Como é isso de votos temporários, de votos perpétuos? Como é? Qual a diferença? Falando realmente assim, tecnicamente quase, o que seria isso, né? Ser salesiano é ser salesiano, né? Com votos temporários, votos perpétuos, nós somos salesianos, não há diferença, né? Os votos são os mesmos, a consagração é a mesma. Mas quando a igreja sabiamente nos coloca um tempo de preparação para dizer definitivamente o seu sim a Deus. Então, quando nós fazemos os votos temporários, de ano em ano, todo ano renovando o voto de obediência, de pobreza e de castidade, é uma preparação ou um dizer sim a cada dia para chegar no sim definitivo, né? Na fórmula da profissão fala, né? Embora tenha a intenção de oferecer por toda a vida, faço votos por um ano. Lá nos primeiros votos, lá em 2020, eu já tinha a intenção de eu me oferecer por toda a vida. Mas pela minha limitação humana, pelo meu limite como ser humano, né? Eu faço voto por um ano. E assim eu vou amadurecendo mais a minha caminhada vocacional, eu vou amadurecendo o meu chamado vocacional, que eu já tenho convicção. Lá no passado eu já tinha convicção nos meus primeiros votos como salesiano, mas nós vamos amadurecendo até chegar no sim definitivo, que é a profissão perpétua. Mas é interessante que o salesiano não começa a contar da profissão perpétua, começa a contar da primeira profissão. Então você vê um salesiano falar, eu tenho 50 anos de salesianos. Não é 50 anos de voto perpétuo, é 50 anos desde a primeira profissão. Então, desde o dia 31 de janeiro de 2020, quando ajoelhei diante do crucifixo, né? Isso é interessante, porque desde os primeiros salesianos lá em 1862, 2 de fevereiro de 1862, quando os primeiros salesianos professaram a fórmula, foi esse o gesto, né? Se ajoelhar de frente ao crucifixo e recitar a fórmula. Então, desde esse dia, eu me sinto já salesiano, eu sou salesiano, vivo como salesiano, né? E agora eu só vou confirmar que é para sempre que eu quero ser salesiano. Perfeito. Você estava falando aí sobre isso aí dos salesianos. E eu, na minha vida toda, eu sempre tive. Não, eu só tive praticamente contato com salesianos mesmo, né? Então, era da paróquia diocesana, mas depois mudei para Jaboatão, paróquia salesiana. E até hoje o contato sempre foi só com salesianos. Mas conversando com outras congregações, algumas tornam um peso muito grande para os votos perpétuos, né? Então, alguns tratam até como votos solenes, então conta. Até conversava um dia desse com alguém que foi franciscano, um irmão que foi franciscano, e ele dizia sobre, quando eu comentei com ele que nós participamos de consulta, a gente dá as indicações, né? Vem o regional, reúne conosco também. Então, é para todos os salesianos, né? Para todos os salesianos. Agora, também no meu retiro de janeiro, com o padre João Bosco, da Inspetoria de Campo Grande, ele falava que há muitos anos atrás, quando fazia os votos, já fazia os votos definitivos. Então, já fazia voto para sempre. E sempre contou dessa forma. Depois a igreja, como você comentou, deu esse tempo até a profissão perpétua. Mas para nós, no nosso anuário, vem lá a primeira profissão, né? Isso, a primeira profissão. 25 anos, 25 anos da primeira profissão, 100 anos da primeira profissão. Da primeira profissão. E isso é bonito, né? Porque a nossa caminhada como salesiano, desde aquele 31 de janeiro lá de 2020, eu sou tratado na inspetoria e na congregação como salesiano. Nós temos os privilégios dos salesianos, mas temos as responsabilidades de um salesiano, temos o peso de ser um salesiano, né? Ou temos a felicidade de ser um salesiano. Então, assim, é sempre isso, né? É o ser salesiano desde o início. E aí a congregação vai nos dando, né, presentes em forma de obediência para ir cumprindo. Então, desde quando eu professei, eu ajudo na pastoral vocacional. Então, assim, eu lá com meus primeiros votos, com 2 meses de salesiano, recebo um e-mail do Padre Romeu com o nome de alguns vocacionados para me acompanhar. Esses vocacionados, porque eu já sou salesiano. Sim. Ou seja, já faço coisa como salesiano. Né? Então, isso é bonito de ver, né? Então, os votos perpétuos é só uma confirmação daquilo que nós já fazemos e que nós já vivemos, né?
Ótimo, perfeito. Eu tinha até uma pergunta aqui, mas você já respondeu, que é sobre os votos perpétuos, mas eu vou fazer uma outra. Agora seria mais curioso mesmo, né, para a gente saber. Como é que você se preparou para esse momento, né? O que é que teve? Retiro, direção espiritual, não sei o quê. Qual é o processo? É, então, teve várias coisas, né? Porque desde a primeira profissão, a gente já começa uma preparação para os votos perpétuos, né? Uhum. Então, assim, tudo que eu faço todos os dias é uma preparação para os votos perpétuos. Mas agora, de forma mais concreta, né? Eu venho acompanhando o meu diretor espiritual, vem me acompanhando, a gente vem conversando sobre, para perceber a minha maturidade enquanto dizer esse sim para a vida toda. Eu acabo de chegar de um retiro em preparação aos votos perpétuos, né? O Padre Sedney me acompanhou durante 2 dias e meio em um retiro, tendo foco a profissão perpétua, e assim a gente vai preparando, né? Mas eu posso dizer que a maior preparação já é a nossa vida. A congregação, já o pós-noviciado, Sim. o tirocínio, já é uma preparação para uma maturidade salesiana, né? Para uma maturidade de dizer o sim definitivo. Perfeito. Agora, o que você sonha viver como um salesiano consagrado definitivamente depois disso? Olha, é uma pergunta muito difícil, né? É muito difícil o que eu sonho viver. Mas eu posso dizer que o meu maior sonho é continuar sendo quem eu sou, o salesiano que sou. E que Deus me dê forças para continuar assim, né? Uhum. Se hoje eu cheguei à conclusão de que eu estou pronto para fazer os votos perpétuos, é porque eu já vivo esse sonho de ser um salesiano. Então, o meu maior sonho é continuar sendo salesiano e sendo uma pessoa feliz, né? Buscando a minha realização. Claro que nessa realização tem muitos altos e baixos, né? Mas é manter os olhos fixos em Jesus e continuar em frente, né? Então esse é o meu maior sonho, ser um salesiano de Dom Bosco, continuar sendo, né? E como o Padre Natália costuma dizer nas primeiras profissões, né? Que um dia o nosso nome apareça no necrológico, né? O necrológico é um livro Sim. que tem o nome de todos os salesianos já falecidos, né? Então, ou seja, quando o nosso nome chegar no necrológico, é sinal que nós cumprimos a nossa missão como salesiano. Matheus, ainda falando sobre a profissão perpétua, antes eu queria fazer uma outra pergunta. Vamos compartilhar com quem está nos acompanhando quando vai ser, como vai ser, e se é privado, se o pessoal, se quiser, pode ir, como é. Tem um rito, né? Então, como é que ele acontece? Faça o seu convite. Então, a profissão vai acontecer dia 6 de julho, às 9h30 da manhã, no Patronato Salesiano em Pará de Minas. Então, essa é a data da profissão. Um dos critérios para uma profissão, tanto primeira profissão quanto profissão perpétua, é a participação do povo, né? Então eu digo muito isso lá na comunidade onde nós participamos, né? É pública, né? Os votos são públicos. Então, assim, a profissão acontece com a presença do superior, claro, com a disponibilidade do professando, mas também com a participação do povo, né? Então é aberto para todas as pessoas, né? Inclusive todos estão convidados a participar. Mesmo os de longe também podem ir, né? E se não puderem ir, rezem, porque já é uma boa participação, né? A nossa vocação também é sustentada pela oração do povo, né? Então que possam rezar por mim. Mas eu espero vocês lá. Pergunto se você já pode dizer, já convidou algumas pessoas para ser testemunhas? Já convidei. Você pode compartilhar com a gente, que é exclusivo. Coloca assim, exclusivo. É difícil, né? É um momento muito difícil. Tem que escolher. Pede 2 testemunhas sim. E são tantos salesianos que a gente gostaria de chamar, né? Uhum. Mas eu chamei 2 salesianos que marcam muito a minha caminhada vocacional, né? Um deles é o Padre Sedney, que eu já disse várias vezes, né, sobre ele aqui. Pregou seu retiro. Pregou meu retiro e me acompanhou vocacionalmente, então é uma testemunha. Sim. E a segunda testemunha, para mim, é um exemplo de santidade salesiana, é o irmão Cleto, que mora conosco em Pará de Minas. Desde que eu entrei na formação, ele, para mim, foi um exemplo de salesiano e de santidade salesiana, né? Ver um salesiano com muita experiência como ele partilhando conosco e
todos os dias firme na oração, no trabalho, na alegria de participar da vida comunitária. Então, ele me marca muito, né, o seu testemunho salesiano. Então, por isso, eu escolhi esses dois para serem minhas testemunhas, né? Verdade, perfeito. Agora, a pergunta que eu ia fazer, ainda sobre aquele S, né? Que você adquiriu em 2020. Então, nesse caso, você disse que tinha vontade de ser... Chegou a pensar até ser irmão, né? No início. Mas esse S não vem do irmão, não é isso? Como é que veio essa escolha? Como eu disse lá no início... E que escolha é essa? Porque eu tô falando, mas é quase interna a piada, né? Pra povo também entender. Como eu disse no início, eu nunca quis ser padre, né? Ser padre não chamava a minha atenção. Então eu queria ser salesiano, porque era diferente ser salesiano, né? Mas ao conhecer melhor o carisma, ao conhecer salesianos padres, né? Ao conhecer salesianos irmãos, eu percebi que eu poderia ser um padre diferente daqueles padres que eu tinha contato. E que eu poderia fazer a diferença como salesiano padre. Então foi aí que veio a decisão, também, claro, por acompanhamento espiritual, meus formadores, né? Veio a decisão de de caminhar como sacerdote, né? Para ser sacerdote. Mas, para mim, Mateus falando, não é o principal. O principal eu já sou muito realizado, que é ser salesiano, né? Eu disse lá, fazendo o convite da profissão aos leigos lá na capela, eu disse assim, que ser padre é uma consequência, é um a mais da minha vocação. Mas a minha vocação é ser salesiano, né? Então, é isso. E o S vem... Todo mundo pensa que é de salesiano, né? Mas não é de salesiano, é de escolástico, um termo em latim, que significa estudante. Sim, pois é, né? A gente acha que ou é salesiano ou é exatamente seminarista. Né? Não, mas não é. O S que a gente coloca antes do nome é de escolástico estudante. Ou seja, eu estou na etapa aí de estudos para me tornar um padre, né? Ou seja, trocar o S pelo P, né? Mas aí lá na frente do nome, né? Depois que a gente assina o nome todo, a gente coloca vírgula SDP. Aí sim, é salesiano de Dom Bosco, né? Mas o primeiro S que vem no nome, que muita gente vê por aí, é de estudante, mostra que eu estou aí estudando, né? E o SDB está em todos, né? Está em todos. Fez os votos dia 31 de janeiro, no seu caso 2020, Isso. e tantos outros jovens aí, até bem novos, salesiano Dom Bosco SDB como o Padre Eurico, que faleceu esses dias, né? Isso. E também, como por exemplo, cardeais, bispos que são salesianos continuam assinando o SDB, né? SDB. Então todos são SDB, todos são salesianos. Pois é, aí a mãe me fala, assim, também mais pessoalmente, você vai fazer os votos perpétuos, a sua etapa, você concluiu que etapa agora? Eu concluo o tirocínio. Tirocínio. Estou concluindo. Seria o tirocínio? O tirocínio é um ano de 2 anos de pastoral, né? Onde nós somos inseridos em uma comunidade para fazer o que nós aprendemos até então na formação, desde o aspirantado... Qualquer casa salesiana. Qualquer casa salesiana. De acordo com a necessidade. De acordo com a necessidade da inspetoria. Então, o que a gente aprendeu desde lá do aspirantado, pré-noviciado, noviciado, pós-noviciado, a gente coloca em prática no tirocínio, né? Então, é um pouco disso. Então, eu tive a alegria de ver meus 2 anos de tirocínio também, Pará de Minas, né? Você tem um pouco de ligação com Pará de Minas. Tem. Então, eu vivi os meus 2 anos de tirocínio em Pará de Minas. O primeiro ano como assistente dos aspirantes. E aí, no segundo semestre do primeiro ano, eu assumi também a coordenação de pastoral. Depois, no segundo ano, eu fui assistente dos aspirantes, dos pré-noviços e coordenador de pastoral, né? Mas isso são só funções que tem, mas eu vivi ali na comunidade como salesiano, e isso que importa, né? É verdade. E vivi ali. E aí eu tive que fazer mais 6 meses de tirocínio, né? Devido à minha nova obediência. Depois de tirocínio é o quê? Vem o estudo da teologia, que é o pós-tirocínio, né? E é onde? Então, pode ser em alguns lugares, né? No meu caso, eu recebi a obediência de estudar teologia em Roma, na Itália. Então, por isso eu fiz 6 meses a mais de tirocínio, porque lá o ano começa em setembro, né? O ano letivo começa em setembro. Diferente, nesse período fazem já está, né? No verão, acho que junho, julho, agosto. Final de junho, julho e agosto. Então, em setembro que começam as aulas. Aí,
Eu fiquei mais 6 meses em Pará de Minas como tirocinante, ajudando na comunidade, morando na comunidade. Uhum. E agora, no próximo dia 9 de julho, ou seja, alguns dias depois da profissão Pois é, 3 perpétua, dias depois, né? eu viajo para Roma, onde eu inicio o pós-noviciado, né? O pós-tirocínio. O pós-tirocínio. O pós-noviciado já foi, o pós-tirocínio. E vai fazer A teologia. teologia, isso, 3 anos de teologia. São 3 anos lá. Lá são 3 anos. Porque aqui no Brasil é diferente, né? Aqui no Brasil, a maioria, assim, tem alguns salesianos que vão pra Roma, acho que no caso da nossa pretoria, acho que só tem tem 2 lá já, né? Tem 2 e vai eu, Que, isso. inclusive também vão fazer os votos perpétuos agora, né, em Isso, julho. isso. O Ezinho e o Tonani. E serão 3, então, a partir de setembro. A partir de setembro seremos 3 da nossa inspeitoria. Mas tem mais do Brasil, né? Tem Tem mais, né? 2 de Manaus, um do Recife Ah, e tem um de Campo Grande, mas que ele está terminando agora. Ele vai ordenar diácono agora, em dia 28 de junho, eu acho, e volta pro Brasil. que também vai começar em setembro, esse de Recife. Esse de Recife começa em setembro junto comigo, na minha turma. Manaus é a turma diferente, é uma turma à frente. Já da estão minha. lá, né, no caso. Isso, já estão lá. E pra vir ao Brasil? É só depois de 3 anos? Depois de 3 depois de 3 anos. É o que o coração mais dói, né? Uhum. Mas é a obediência, é a vontade de Deus. Mas aí depois de 3 anos a gente volta, com a graça de Deus, né? Mas vai ter férias antes, né, da profissão? Sim, Pra se poder Deus ficar um quiser. tempo com a família, né? Se Deus Bom. quiser, eu vou fazer minhas férias em Pará de Minas, né? Minas, que bom! Mas não vai ter nenhuma viagem? Não, a família vamos, bastante- vamos viajar, eu e minha família, nós vamos viajar. Mas aí eu tiro um mês de férias, né? Uhum. Para que eu possa também ficar junto da minha família. Porque eu moro em Pará de Minas, mas não moro com a minha família, né? Então, assim, a gente tem a rotina da comunidade e tudo Justo mais. necessário. Então agora eu vou tirar. Mas não é tão distante, a família pode ir também, né? Pode, é perto. Pra Itália, Eu dizia- anda- Eu dizia às minhas avós, né? Porque as minhas avós já são idosas e falavam assim, agora eu não posso ir, tá muito longe e tal. Aí eu brincava com a avó, mas você foi em Campo Grande 2 dias de carro, Roma é 12 horas de avião. Então assim, é perto, né? Você aguentou 2 dias de carro, por que você não pode aguentar 12 horas de avião? Eu também acho. Matheus, já fica o convite quando você vir daqui a 3 anos pro podcast. Ah, tá bom. A Alba já prepara uma legenda, porque ele vai querer só falar italiano. Aí ele. Escusa. Esqueci como fala português. Então, perfeito, Matheus. Mas eu queria também te fazer um convite, se você tivesse uma oportunidade, de dar uma boa noite para os jovens. Aquela câmera está preparada para você. Né? Como o Dom Bosco fazia, o que é que você diria? Eu diria que vale a pena dizer sim a Deus, né? Eu comecei dizendo na minha fala que o Acampe Bosco que eu participei tinha o tema A Vida Tem a Cor que a gente pinta. E é justamente isso que Deus nos convida, né? A pintar a vida com as cores dele. E para nós salesianos, as cores que Deus nos convida é a cor da alegria, a cor da santidade, a cor da oração. Então que vocês jovens, vocês que estão nos assistindo, não tenham medo de pintar a vida de vocês das cores que Deus sonha para cada um. Porque Dom Bosco não teve medo e pintou a vida com as cores da congregação salesiana. E nós continuamos pintando esse belíssimo quadro para Deus, né? Eu falo boa noite agora? Boa noite. Perfeito. Vou dar também a boa noite. Fica o seu e o meu. Então, obrigado, Matheus, né, por ser sinal do amor de Deus aos jovens. E agora eu desejo que você seja sinal do amor de Deus aos jovens, como diz o nosso segundo artigo das Constituições, especialmente os mais pobres, perpetuamente, né? E pode sempre continuar conosco, enquanto salesianos de Dom Bosco, também enquanto família salesiana, que a gente reforça muito aqui, que estamos aqui em família salesiana. Dom Bosco também deixou isso muito forte, né? Não estamos sozinhos, né? Então que seja um tempo maravilhoso para você, nesse tempo também de estudo, também lá na Itália. E quando voltar, também como salesiano e padre, também ajude muito na missão que nós temos aqui na Inspetoria. Muito obrigado, Matheus. Eu que agradeço pelo convite e estou à disposição, né? Quem sabe um podcast online, né? Pode ser também, né? Mas estou à disposição, precisando, conte comigo, porque afinal somos salesianos, né? E o mundo é salesiano, né? Então, assim, não faz diferença onde estivermos, né? Seremos sempre salesianos. O mundo é salesiano. 137 países. Olha, Matheus, o que apareceu aqui para você. Então, Matheus, para uma forma também de agradecer,
nós vamos te dar esse presentinho. É, uma réplica da original. Obrigado. Essa xícara, pra você lembrar. Espero que você leve, né? E tira uma foto lá e manda pra gente. Pode deixar. Lá na Basílica lá de São Pedro. Pedro. O Boa Noite Podcast aqui. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Matheus. Obrigado mesmo. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela escuta, pela presença, pela partilha. E se curtiu esse episódio, tenho certeza que curtiu. Não esquece de compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com todo mundo, né? Compartilhando também você pode inspirar muitas pessoas a viverem esse amor de Deus e a viver também nesse carisma salesiano. Lembro que compartilhar também é evangelizar. Eu sei que às vezes você tem uma vergonha talvez de falar, mas compartilha, isso também é evangelizar esse conteúdo, tá bom? E aproveita também para seguir a gente nas redes sociais e ficar por dentro dos próximos episódios, né? E de tudo que tá rolando também por aqui. Até o próximo episódio, se Deus quiser, e como o Matheus bem disse, boa noite. Boa noite.